Quem está na trincheira ao seu lado? Isso importa? Mais do que a própria guerra. Está no ar mais um Pode Uma Nascer, o podcast que dá voz ao protagonismo feminino. E hoje nós vamos falar sempre falando juntas, né? Como tudo começou. Eu sou a Amanda. Eu sou a Marina. E vamos lá. Vamos lá. Olha, esse episódio piloto... bom, todo mundo sabe que a gente já fez alguns episódios, mas... Há um ano atrás. Há um ano atrás, exatamente. Mais ou menos nessa mesma época. Mas eu acho que a gente ainda não tinha se ligado na necessidade da autenticidade, da gente mostrar realmente quem a gente é. Sim. Então, acho que esse episódio vem aí pra gente realmente mostrar, né? Eu lembro que eu falei isso no episódio, que a gente sempre tinha muito pra falar, né? Mas talvez a gente não sabia como falar. E aí agora a gente retomou com tudo o Pode Uma Nascer. Bom, então vamos começar lá do começo, né? Eu acho sempre muito importante, quando a gente pensa no Instituto Uma Nascer, trazer a história de que ele é... Hoje a gente postou nos stories, então corre lá pra ver. Que... é isso, assim, a gente começou de uma dor real, de uma rede de apoio real, de uma necessidade real e invisibilizada mesmo, né? Então, eu me lembro da minha gestação ser algo de muita dor, assim, um momento de muita dor, porque eu sempre remetia ao aborto. Por mais que fizesse já, sei lá, 10 anos aquele aborto, pra mim era muito difícil. E cada dia, cada momento, era um momento de muito medo. De pensar assim, será que vai dar tudo certo? Será que eu sou capaz, né, disso? Então, eu fui muito julgada até, né, Amanda? Eu acho que você vai até poder falar um pouco mais do outro lado, de quem visualizava a gestação de fora, assim. Eu acho que assim, conhecendo mais a sua história, né, pra quem não sabe, a gente vai falar aqui, nós somos cunhadas, né, então, antes de tudo, nós temos uma história aí por trás, eu acompanhei a gestação da Marina, né, mas eu acho que, assim, você foi uma pessoa que passou por muitos lugares e passou por muitas situações, diferente de mim, né, que passei talvez por poucas situações, uma coisa mais, talvez esperada. Estudei, fiz faculdade, continuei na minha área. Você não, passou por muitos lugares e por muitas situações que trouxeram até aqui. Né? E a gente sempre brinca que a gente é o oposto. Eu acho que justamente isso que faz essa ligação dar certo, né? Vai chorar? Não. Tá bom. Ainda não. Se esforça mais. Então, assim, eu acho que o Instituto Uma Nascer nasceu justamente, eu acho que primeiro no seu coração, né? Eu sei, você sempre me pergunta, mas por que você embarcou nessa? Por que? Você sempre me pergunta nisso. Eu acho que eu não tenho uma história bonita, assim, pra falar. Tipo, por quê? Eu visualizei algo possível. Depois que eu entendi a sua dor, depois que eu me envolvi com as mulheres, que eu realmente entendi a necessidade e a potência desse negócio, né? Então, assim, a sua dor, a dor de outras mulheres, né? Pelo parto, a amamentação e tantas outras coisas que a gente lida lá no Instituto, isso fez sentido pra mim, talvez num segundo momento. Num primeiro momento foi mais bora lá. Eu sou fisioterapeuta na saúde da mulher já há 9 anos, é a área que eu amo de paixão, isso eu não tenho dúvidas, né? Eu acho que é isso, bora lá, vou lá atender. Depois o negócio ficou profundo de verdade. Mas você acha que na minha gestação... você já não visualizava, tipo assim, meu Deus, se fosse como... Porque eu tenho muito essa visão, assim, com as outras pessoas da família, você sabe. Eu sempre falo, gente, deixa ela viver, pelo amor de Deus, respeita esse momento. Você sentia isso? Você conseguia visualizar o quanto era difícil pra mim aquele momento? Não.
Não. Porque, assim, eu acho que a virada de chave dessa história toda é que eu passei por essa gestação de muito medo. E depois, eu me lembro, assim, como se fosse hoje... a gente fazia algumas ligações de vídeo. Olha aqui a mama, não sei o que, tá tudo bem e tal. Então, eu tinha muita segurança em fazer aquilo que eu tava fazendo. E durante o meu parto e toda a questão, como eu já tinha decidido e como eu sofria muito aquela dor sozinha, pra mim foi muito simples. Eu quero isso, eu vou seguir isso. E aí, eu meio que me fechei de todo mundo, né? E, pra quem não sabe, o meu parto finalizou numa cesárea. E depois de praticamente, minha bolsa rompeu na quinta, o parto só aconteceu no domingo, e aí foi um parto muito arrastado, de muita dor, fiquei muito tempo ali em trabalho de parto, e quando acabou esse parto e eu comecei a me ligar na violência obstétrica que eu tinha sofrido em alguns pontos, aquilo foi demais, assim, pra mim, porque foi algo que eu lutei a minha gestação inteira pra não acontecer. E pra mim essa história começa muito emocional, porque o encontro de vamos construir algo foi no momento de mais fragilidade da minha vida. Porque eu lembro que quando eu voltei da maternidade eu não queria falar com ninguém. E aí depois você fala, o que tava rolando assim no backstage disso? Eu não queria falar. Simplesmente eu não queria falar. Eu não falava. Eu não lembro de sentir tristeza a ponto de pensar que eu estava numa depressão ou baby blues. Mas eu tava de saco cheio de todo mundo. Tanto que com um mês, eu até postei hoje, né? Que eu fui pra sua casa. Você falou, você não quer ir um pouquinho lá em casa? Quero. E lembra, era no apartamento ainda, nem era na casa. Nossa, era próximo da pandemia também, né? Sim, e era no apartamento. E eu lembro que eu dormia no sofá. Com o Conrado e com o Luca, só pra não ficar na minha casa e ter toda aquela questão daquela galera invadindo e tudo mais. Então, assim, e quando acho que essa aproximação começou, naquele dia. Porque eu não queria falar com ninguém. E aí todo mundo acho que começou a falar, né? Meu Deus, o que eles falavam nessa época? Eu acho que assim, eu também tava em outro momento de vida, né? Eu tinha acabado de voltar, eu morei fora, morei no Japão, acabado de casar. Você já tinha tentado uma outra vez, tipo, Amanda, vamos fazer algo junto? Eu tava em outro momento de vida. Mas eu falo, tipo, da minha gestação. Tipo, o que é? Porque eu lembro nitidamente, eu não sei se alguém te mandou ligar. Eu até já fiz postagem sobre isso. Mas você me ligou e falou assim... Ligou pro Luca, na verdade, porque eu não atendia nem as minhas amigas. Eu não atendia, tipo, ninguém, não queria saber. E você falou pra... não precisa falar. Você lembra disso? Não, então, justamente, assim, a gestação em si, a gente até que não era tão próxima ainda, né? De verdade, assim, a gente convivia muito bem, torcia uma pela outra, mas, assim, não era profundamente ligada. Eu acho que foi justamente nesse... Eu acho que talvez por eu estar nesse outro momento de vida, tava tudo alegre pra mim, sorridente, você tava passando por um outro momento. Sim. Né? Que hoje em dia, vendo tudo, eu me arrependo de não ter estado mais próxima desse momento, entendeu? Mas eu acho que foi justamente... Um dia que eu fiquei meio chocada foi quando logo que o Conrado nasceu, acho que o Lucas ligou pra gente e você ficava assim, ó. Eu falei, gente, o que aconteceu? Parecia, você tava petrificada, assim, você não falava. Aí eu fiquei preocupada. Aí a gente começou a conversar e tudo mais. Você não falava com ninguém. Aí eu falei, Marina, tá tudo bem. Eu sou super mega sentimental, a Marina... Eu sou... menos. Marina, você pode chorar. Chora que você tem pra chorar. Não fica guardando aí no seu coração. E não precisa falar comigo, eu vou falar. Isso eu achei fantástico, assim. Acho que foi a primeira pessoa que falou assim... eu vou falar umas coisas aqui, não precisa me responder. Só escuta. E eu, Tipo, eu tava petrificada. Essa é a palavra. Você fala assim. Eu falei, gente, ela ganhou um bebê ou ela tá sendo um funeral? Foi mais ou menos assim. Era isso. Eu fiquei meio em choque, preocupada. Eu falava, né, pro meu marido, amor, temos que fazer alguma coisa e tal. E aí, acho que foi a partir daí realmente, né? Sim, porque eu lembro de que eu falei.
Foi a primeira pessoa que eu falei. Porque aí eu comecei a chorar, eu lembro exatamente. E falei, sim, eu passei 4 dias nesse inferno. Nada deu certo do jeito que eu quis. Era o meu sonho de vida. Não vai voltar mais. E ele falou, tudo bem, mas você fez o seu melhor. Foi necessário, não vai chorar. E aí eu falei, sim, é isso, entendeu? Alguém me viu. Alguém viu o meu silêncio. Porque o meu silêncio era muito barulho naquele momento. E as pessoas não entendiam. Ficavam, fala, você não vai falar. Ai, você vai cuidar bem desse bebê, né? Ai, deixa que eu dou banho, porque você não... E eu fazia assim, tipo, vão embora. Eu falo que a parte mais feliz, o dia mais feliz, eu tive 2 dias, esse que eu consegui falar, e o dia que ninguém mais foi lá em casa ajudar. Porque as pessoas queriam ajudar. Ai, para de chorar, vai secar seu leite. Ai, mas se secar seu leite agora, vai ser pior, viu? Mas, ó, ainda bem que esse bebê deu tudo certo, né? Ficou tentando e se tivesse morrido? E eu assim, gente, eu tava assistida. Ou seja, é uma carga emocional gigantesca que as pessoas colocavam. E pra mim era muito simples, tipo, deixa quieto, gente. Eu não sou as pessoas, né, o bebê nasce e já quer ir lá e quer visitar. Não, deixa a pessoa em paz. Sempre fui muito assim. E aí eu lembro realmente que eu convidei, vem aqui, que você não queria visita. Não queria visita. E aí vocês foram as primeiras visitas, inclusive. Sim, a gente foi de massa, tudo bonitinho. E aí eu falei, vamos lá pra casa, vai lá. E vocês foram mesmo. E eu fiquei 1 mês. Aí eu lembro que ela levava umas malas desse tamanho assim, ó, cheia de fralda. Descendo, subindo a escada, lembra? Cheia de fralda, cheia de... Eu acho que ela pensou assim, que é arrependimento do fralda. cacete. E depois eu entendi, porque o Conrado tinha um refluxo absurdo, era uma fralda, a gente só lavava a fralda. Aí vocês dormiam no sofá, ai que horror, né? Mas é isso que eu falo, olha que ponto chega. E pra gente tava de boa. Tava ótimo, a gente tava vivendo feliz. Fazia o mês-versário do Conrado. Mas é isso, eu fiquei 1 mês, tipo assim, me convidou, tipo, vamos lá, dar uma voltinha, eu não fui mais embora. E eu dormia no sofá, isso é importante falar. Porque assim... era mais confortável estar com alguém que respeitava o que eu estava falando do que estar na minha casa com as minhas coisas e um monte de gente me invadindo e querendo visitar. Querendo ir. E eu falava, não quero. Pelo menos você tinha desculpa, pai, não estou em casa. Não me enche o saco. Não venham aqui. E isso foi muito louco, porque, olha só, né, a potência disso mesmo. Porque é isso. Você respeitou o meu silêncio. Você entendeu? Não é culpa sua, tá tudo bem, você tentou até o fim, é isso aí. Não foi seu sonho agora, mas não é uma sentença. Coisas que hoje a gente fala pras pessoas e que eu ouvi de você. Porque nem da equipe que acompanhou o meu parto, que hoje a gente sabe que foi negligente, no sentido de que quando a gente fala em humanização, a conduta não é conforme a necessidade e a vontade de quem faz ali da equipe. A necessidade é do paciente. Então, não é conveniente pra mim, porque eu vou viajar, vou fazer só cesárea. Ou é conveniente pra mim, fica aí esperando. Porque a gente sabe que a minha indução devia ter começado muito antes. Então, foram dias de muita angústia ali, porque era o meu sonho, não era só mais um parto. Para outras pessoas, talvez, algumas mulheres a gente ouve, né? Se não for, eu vou tentar, se não for, ok. Para mim, não era ok. Principalmente num motivo que foi o meu, que foi, tipo assim, já porque a indução já estava muito extensa, era um mecônio 3 para 4 cruzes, tipo assim, foi porque tinha um casamento, então fica aí um pouco, deixa fluir. Mas até que ponto a fisiologia realmente precisa deixar fluir? Tem hora que a gente tem que intervir. Sim. Então, isso é muito importante a gente falar. Que o Instituto, ele nasceu de uma dor real, assim, absurda. E aí, eu acho que isso que você fala é muito interessante. Porque você, visualizando isso, porque você começa a falar, cara, eu não quero isso pra mim também. Imagina se fosse eu, né? Sim, e é justamente disso, surgiu dessa dor, e é por isso que a gente pega tanto nossas pacientes no colo, né, Marina? Porque a gente às vezes tenta proteger até demais, porque a gente não quer que elas passem por essas coisas, e muitas coisas fogem do nosso controle, né? Mas quando a gente fala realmente de uma disponibilidade da equipe para parto, é justamente isso, estar disponível, perder aniversários, perder muitas coisas, estar disponível para outra pessoa. E como a gente, né, e agora eu me incluo nessa história, a gente passou realmente isso na pele, é o que faz sentido pra gente. Sim. Né? Por isso que mesmo com muitas
dificuldades aí no meio do caminho. Coisas pesadas, assim, que a gente passou ao longo do caminho, de até ameaças, né, Marina? Sim. De que a gente não ia durar 1 ano, né? Porque vocês estão fazendo muito barulho. E a mulher, ela incomoda. A mulher ser alguém protagonista, a mulher ser alguém que está ali buscando seu direito, incomoda mesmo. A gente sabe disso. Então, é muito mais conveniente a mulher ficar em silêncio, abaixar a cabeça, sim, senhor, obrigado. Mas não, quando a mulher tem informação, sabe o porquê das coisas, sabe o que é certo e o que é errado, incomoda. E quem auxilia e tá do lado dela, incomoda também. Então, é justamente por conta de uma dor inicial que a gente iniciou o Instituto e que a gente persiste nisso. Sim, porque é muito importante falar, né, Amanda? Eu acho que a gente vive a humanização como poucas pessoas no Brasil vivem. Hoje, né, estando na Embaixada da Reúna, eu tenho essa noção de que, para quem não sabe, a Reúna é a rede de humanização do nascimento, do parto e nascimento, e ela tem mais de 30 anos nessa luta. E nós reunimos ali pessoas de muitos lugares do Brasil. E a gente vive a humanização de verdade. A humanização de verdade é a humanização que respeita o outro, que faz isso que você acabou de falar. Eu estou disponível para esse paciente, eu estou 100% disponível para esse paciente, independente. E que luta genuinamente, né? Porque a gente sabe que as leis, elas vão começar, muitas vezes, de municípios. As leis, elas vão começar de uma demanda, muitas vezes, individual, né? Então, falando em amamentação, em questão de luto parental, né? Dia 24 vai entrar em vigor a lei do luto parental e tudo mais, né? Dessa questão desse luto perinatal. E ela começou lá em Uberlândia, né? Com a Natália, que é a mãe dessa bebê da Elis, que quis doar o leite dela, não achou justo ela querer ressignificar a perda dela e não conseguir, e entrou judicialmente e ganhou o direito de doar o leite dela, que é algo que, assim, pra nós... Cara, deveria ser um direito já inicialmente, mas essa mulher lutou, ela foi abrindo caminhos. E hoje, depois de quantos anos, se não me engano, essa lei é de 2014, nós entramos em 2025, em vigor, ainda vai entrar em vigor, ou seja, esse mês entra em vigor essa lei. Então, o que a gente faz aqui não é uma brincadeira. Não é algo que é muito simples de acontecer, mas é um movimento que precisa, é necessário e que ele vai refletir lá pra frente. Vai refletir a nível Brasil lá na frente. Então, não é fácil estar nesse lugar, né, Amanda, de trazer a humanização. Sim, e quando a gente fala da humanização, muita gente fala, ai, mas vocês vão pro lado político e etc e tal, mas... A humanização é a política pública. Uhum. Como que a gente não vai batalhar por outras mulheres se a gente não muda aquilo que já está? Né? Aí eu volto mais uma vez que isso incomoda, porque a gente tá ali lutando muitas vezes silenciosamente, né? Isso não está explícito nas redes sociais, né? Quantas vezes a gente vai ali, busca uma coisa ali, fala com uma pessoa ali... justamente buscando melhores políticas públicas, né? Talvez, como você falou, é uma coisa pequena, mas é de coisas pequenas que grandes coisas acontecem. Sim, e isso que você falou dessa questão, parir é um ato político. Quando você começa a entender isso, e eu falo muito isso agora, né? O pessoal brinca que parece que eu passei na Unesp. Mas não é. Quando eu falo dessa questão da embaixada, é algo muito legal. Porque aqui nós temos problemas burgueses, eu brinco. Quando a gente começa a entrar lá com essa galera, né? São mulheres pretas, mulheres periféricas, mulheres indígenas, mulheres que estão lutando em lugares que não têm acesso, que a equipe não chega e essa mulher também não chega. A gente começa a entender que o nosso problema é muito pequeno. E isso vai dando mais gás pra nós. Hoje perguntaram pra mim, como que você tá se sentindo? Eu falei, cada vez mais forte. E parece que quanto mais a gente apanha, mais forte a gente fica. Sim.
Por quê? Porque eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Eu tenho certeza de que a humanização é o caminho certo a ser seguido. Eu não tenho outra dúvida. E, aliás, nem deveria se existir esse papo de humanização. Porque todos os pares deveriam ser humanizados e ponto e acabou. Porque o que é humanização? Não é luz, não é banheira. É também, porque isso faz parte, né, de um processo fisiológico ali que auxilia hormonalmente o parto. Mas eu não tenho nada, eu não tenho zero estrutura. Mas eu tenho respeito, eu tenho uma equipe que acolhe, que dá assistência. É isso que é a humanização. Respeitar, trabalha em evidência científica e respeita os direitos da mulher de acordo com o que ela quer e que está dentro da segurança. Ponto. Exato. Né? Tem lugares que falam, mas aqui não dá para ter parto humanizado. Não precisa de nada. Precisa de luva. O parto humanizado precisa de pessoas que querem fazer aquilo acontecer. E é muito importante falar, né, puxando esse gancho, que a humanização não é só via de parto. A humanização é a escuta ativa, é o acolhimento dessa mulher, é trabalhar em evidência. Lembra que eu falei aqui no começo? Não o que é a favor somente do profissional, mas aquilo que de fato é o melhor para a mulher. Lembrando que muitas vezes essa mulher ela vai ter uma opinião diferente do profissional. Quantas mulheres a gente atendeu já que tomou uma decisão que não era o que a gente tomaria pessoalmente? E tá tudo bem. Então, às vezes até a mulher desiste do processo, ou não quer uma indução, quer ir para uma cesárea, enfim, 1000 motivos que, né, podem acontecer. E às vezes elas falam, ai, desculpa. Não, eu tô aqui para garantir o seu momento. Que é melhor faz sentido para você. Por quê? Porque é aquilo que você falou, as vivências são individuais. E a experiência de parto também é diferente de violência obstétrica. Tem mulheres que elas vão ter um parto com a gente, elas também não vão gostar da experiência do parto. E tá tudo bem, mas foi respeitada? Foi. Ouvida? Sim. Então, a gente cumpriu o nosso papel como humanização. Isso é muito legal de ser falado. Então, assim, são muitas camadas, né, Amanda? Sim, e muitas coisas não chegaram até ela, pararam na gente. Sim. Ela nem está sabendo por trás o que está acontecendo. Pronto, é isso. Exato. Né? Sim. Para isso que a gente tá ali. A gente leva daqui para que por ali fique tudo bem. E assim, como a gente falou, a gente é um pequeno pedaço, né, uma porção de um todo, que é a luta para a humanização. A gente só chegou em Lins porque a gente é daqui da região e foi aqui que a gente começou, mas são peças importantes, porque a gente tem, eu pelo menos tenho certeza, pelo que eu converso, que a gente começa a abrir os olhos de outros profissionais, porque eu acho que é muito importante a gente falar que muitos profissionais, eles aprenderam assim, porque o racismo é estrutural, o machismo é estrutural, e muitos procedimentos, eles são ensinados até hoje, mesmo sendo proscritos na faculdade. Então, não necessariamente a gente tem isso só porque as pessoas são ruins. Nossa, que pessoas ruins. Não. Muitas vezes a gente não é uma briga direta. A gente não tá brigando com ninguém. A gente só tá tentando mostrar uma outra visão por um outro lado e que faz muito tempo que as pessoas estão tentando. E aí, naturalmente, algumas coisas vão sendo aderidas nesse processo. Porque a partir do momento que as mulheres têm essas informações, também elas começam a pedir, entender os seus direitos, né? E acho que isso faz toda a diferença, né? E falar que nós somos uma físio e uma doula, né, Marina? Nós precisamos dos profissionais ao nosso lado. Nós precisamos das enfermeiras. Nós precisamos dos médicos, nós precisamos das recepcionistas, nós precisamos de todas as pessoas que envolvem. Profissional da limpeza. Profissionais de limpeza. A cesárea não vai acontecer se não tiver limpo. Exatamente. O centro cirúrgico é fechado, inclusivamente, se não tem uma profissional ali para auxiliar. Então, quando a gente fala assim, nossa, parece uau, só precisa da gente. Não, o nosso sonho é trabalhar em conjunto com os outros profissionais. Todos em conjunto a favor daquela mulher. Eu não sei, eu não tava escrito isso aqui não, no script, mas eu queria procurar um negócio aqui. O quê? Porque o que você falou é isso, né? Eu lembro, hoje a Mayara, ela tá atuando com a gente, né? Que é a nossa enfermeira. E eu vou ver se eu acho aqui um negócio que eu mandei pra ela, quando ela não atuava com a gente faz praticamente 2 anos. E a gente atendeu junto.
Porque, ela gente, trabalhava no hospital. Ela trabalhava no hospital. E a gente teve um parto em conjunto. E pela primeira vez eu me senti 100% recebida por um profissional. De verdade. Porque muitas vezes a barreira já vem... E é isso que você falou, não é nós contra vocês, contra eles e nós. Sozinha a gente não é ninguém. Não, e outra, a experiência do paciente, ela depende do todo. Então, ela depende desde a recepcionista que não vai falar: "Ê, que louca, hein? Nossa, parto normal, vai tentar, ai, fia, dói mesmo, hein? Ai, tá vendo? Uma cesárea já foi." Sei que e a pessoa tá com 10 centímetros de dilatação, você tá chegando lá e a pessoa precisava ouvir isso. E então, quando eu procurei a Mayara e mandei pra ela agradecendo, porque a gente teve essa união no atendimento. E não era um atendimento 100% particular, ela estava trabalhando dentro do hospital. E isso faz muita diferença, porque a experiência dessa mulher é algo que é o que mais importa para nós, afinal de contas, né? Sim, porque esse parto partiu para uma cesárea, né? Agora eu tô lembrando. E a gente não teve acesso a esse centro cirúrgico e ela deu total continuidade ao contato pela pele, à amamentação. E isso fez diferença. Então, né? Foi em julho de 2024, isso daí. Eu acabei de achar, demorei um pouco, porque a gente hoje em dia conversa muita coisa. Mas eu vou colocar, acho que vou colocar no 1,5, acho que dá pra ouvir. Mayara, tudo bem? Boa noite. Acabei não conseguindo ter tempo de vir conversar com você e vir agradecer, porque o nosso sonho de assistência é uma assistência onde as equipes se conversam, independente se são SUS, particular, plano de saúde. E a gente conseguiu atingir um marco, assim, na assistência do parto da Jéssica, que a gente ainda não tinha conseguido, que foi justamente de ter essa comunicação, essa empatia entre as equipes, enfim. E isso é muito feliz pra nós, independente de qualquer coisa, independente de aonde, né, cada um trabalha e onde se insere. Eu acho que a gente é isso, né? A gente precisa trabalhar em colaboração em prol do paciente, né? Então, assim, foi um sonho de assistência, essa comunicação, essa educação, essa empatia com a gente que estava ali trabalhando. E eu sei que não é fácil, né? Porque muitas vezes tem protocolos, nem todo mundo entende. E a gente entende que, enfim, a gente precisa se respeitar nesse sentido. Então, fiquei muito feliz. Não tive tempo antes de vir te agradecer pelas fotos, por tudo que você proporcionou. Que a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue, né? A gente tem ali até um limite de assistência. E quando deu o limite que eu não conseguiria mais fazer, você fez por mim para que ela tivesse. Então, sou muito grata por isso. Tenho certeza que ela também. E sem você eu não teria conseguido também fazer essa parte que deveria ser minha, mas que muitas vezes eu não consigo fazer porque eu não consigo entrar em alguns lugares. Então você foi essencial nesse papel. E muito obrigada, que você continue assim, que a gente tenha mais oportunidade de trabalhar juntas, e o que você precisar da gente, você pode contar com a gente. Foi muito gratificante mesmo, assim, a gente conseguir fazer esse trabalho tão agradável, tá bom? Obrigada mesmo. E tenha uma boa noite. Te mandei agora, porque senão ia passar mais uma vez, eu não ia te mandar, por isso que eu tô te mandando agora à noite. Tá Obviamente. Bom? Desculpa a hora, mas... 3 da manhã, óbvio. E hoje trabalhamos juntas, né? Então, assim, eu acho que esse é um lugar justamente pra gente entender que podemos todos trabalhar juntos. Sim, né? E a experiência é do paciente, não existe. E quando a pessoa conhece o nosso trabalho, ela começa a entender que é muito mais sobre segurança, de fato. Vocês viram que a minha voz lá atrás já fica embargada no final, porque são pequenas coisas. Não é nada demais, né? Ela fez algo que, obviamente, foi um marco, mas é um marco que é muito simples das pessoas conseguirem. E por onde a gente passa, recentemente eu também entrei em uma cesárea junto com o pai. Conseguimos entrar. Foi uma cesárea também necessária. E eu fiquei com a mulher depois do bebê ter saído já, né? Que a gente sabe que os avanços eles vão acontecendo devagar. Eu agradeci tanto toda a equipe ali, porque é um marco, é uma experiência pra mulher. Eu não atrapalhei em momento nenhum. Eu sei me portar no centro cirúrgico. A gente é uma equipe, a gente não tá ali pra sair. E hoje em dia, agora, essa semana, a gente teve conferência nacional, né? Vai ter a nacional, mas tivemos uma conferência livre sobre violência obstétrica. Participei do Eixo 1. A proposta que a gente mandou foi a proposta, junto com um grupo de 10 outras mulheres, foi a proposta que foi aprovada. Então, era eu e mais 10 outras mulheres. Você começa a entrar nessas discussões que são do Brasil todo. No mesmo dia dessa conferência, estava tendo lá uma audiência pública sobre as doulas no SUS. Então, parece que nós somos tão pequenas, mas a gente continua nesse trabalho, nesse processo, e você vê que demora, porque a gente conseguiu realmente que a Mayara viesse trabalhar com a gente, etc.
mais de um ano depois, né, com muita luta. Por quê? Porque parece que é pequeno, mas é uma peça muito importante da engrenagem. Então, a gente está caminhando para uma coisa que, de fato, vai ser o nosso sonho de assistência, né? Onde a gente vai entrar no SUS, onde a gente vai entender aquela equipe como um papel crucial para essa mulher, né? Onde não existe o mais importante. Porque, como a gente falou, sem a faxineira, nem o centro cirúrgico funciona. Então, será que realmente as pessoas mais importantes são as partes técnicas disso? Então, a gente não pode esquecer disso, né? Sim. E que a equipe, ela começa... Eu falo isso pra minha secretária todos os dias. Você é a pessoa mais importante daqui. Mais do que eu. Como assim? Sim. Por quê? Porque é a porta inicial. Então, as recepcionistas do hospital são muito importantes. E elas precisam saber do que se trata uma violência obstétrica. Porque a violência obstétrica é algo muitas vezes invisibilizado, porque ela é muito ampla. Negligência é violência obstétrica. Falas, né? Muitas vezes a gente vê violência, pensa só que a violência é algo de físico, né? E não é. Assim como a violência contra a mulher também pode ser patrimonial, psicológica. Então, a violência é real. E, às vezes, ela não é uma violência que você, às vezes, sabe que comete. Recentemente, eu lembrei de uma coisa, conversando com a minha amiga, semana passada, que ela veio me visitar. E a gente tinha uma moça que trabalhava com a gente, ela amamentava uma criança de quase 5 anos. O que eu fiz de violência contra aquela mulher? De zoeira, de brincadeirinha? Como você falou no começo, às vezes você tá em uma outra etapa da sua vida e você não enxerga isso. Sim. Então, Sama, me perdoa. Mas hoje eu vejo, tipo, como você é tonta. O que você tá falando? Por isso que eu te falo que esse papel nosso é muito importante. Porque você, muitas vezes, fala para essas pessoas uma coisa que elas não enxergam. Você começa a mostrar e abrir caminhos para que as outras pessoas tenham realmente um respeito. Então, o Instituto Manacer sobreviver a mais um ano. É algo muito interessante, muito importante. E que é algo que vai perdurar lá para frente. Sabe, é algo que o nosso trabalho, a nossa luta, a gente só vai visualizar lá pra frente. Mas assim como semente, cara, você tem que plantar, você tem que regar, você tem que esperar. Não adianta você querer plantar uma árvore e colher no mesmo dia. E as mulheres que estão sendo beneficiadas disso são partes, sim, fundamentais disso. A voz dessas mulheres, trazer que elas realmente são pessoas importantes e que os depoimentos delas, a questão da fisiopélvica, que eu quero que você fale também, é muito importante, porque também ela entender que episiotomia não é algo bom, que ela pode sim parir sem laceração ou com uma laceração pouca, que ela não precisa ter incontinência urinária, que isso daí não é normal, e tantas outras coisas que a gente traz para essas mulheres que vai perdurar num conforto que ela tem para a vida toda. Sim, e é isso que você falou, é o que a gente fala. Às vezes a gente fala as coisas da boca para fora, né? Mas muitas vezes a gente impacta a vida das pessoas. Fez lembrar que eu estava atendendo uma paciente e ela tinha pós-parto, uma dificuldade tremenda de ir na consulta, ela já chegava aflita. A gente sempre fala, no Instituto Manacer, você pode trazer seu filho, que, né, a criança é bem-vinda, mas não tinha como levar a criança. Amanda, tem que ser rapidinho, meia hora. Aí eu parei e falei, por quê? Você se sente assim, eu não posso ficar longe dele. Eu falei, mas você é importante também. Você merece 45 minutos, 1 horinha pra se cuidar. Aí ela chegou na outra sessão. Ai, Amanda, obrigada. Obrigada que você falou aquilo pra mim. Eu o quê? Nem lembrava que eu tinha falado, né? Ai, que eu mereço, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, são coisinhas, né, num todo. E eu acho muito interessante, você falou da conferência, porque nós trabalhamos em conjunto, uma físio e uma doula, né, e nós sabemos respeitar o nosso papel, né, cada um, porque em alguns lugares isso pode sim ser uma rixa, nossa, tem uma doula, pra quê? Se já tem físio, e a gente sabe justamente se portar no parto. Ô, Marina, tá querendo desistir? Vem cá.
A Marina vai lá, alívio de dor, um apoio emocional, faz a mulher entrar no eixo. Por que que ela tá ali? Opa, lembrei. Amanda, ó, o bebê tá indo errado? Tá indo errado na pelve, vai lá. Aí eu vou lá como fisioterapeuta, junto com a enfermeira que vai me passar o posicionamento daquele bebê, tá? Então tá mais pra direita, tá saindo mais, tá descendo mais pra esquerda, então vamos fazer exercício. E assim a gente vai trabalhando em conjunto. E a fisioterapia pélvica, que muitas mulheres não conhecem, quando elas vão pro consultório, elas falam: Amanda, por que eu não conheci isso antes? Eu falei: sim, o meu sonho é que a mulher passasse a primeira vez no ginecologista e o ginecologista falasse: vai lá fazer uma avaliação na fisiopélvica. A gente chega lá. Mas é justamente, a mulher, ela não precisa e não merece ter incontinência urinária, nem antes nem depois do parto. Laceração. Podemos fazer um trabalho preventivo para laceração, incontinência fecal, prolapso, que é quando o órgão cai pela vagina. Gente, não, vamos tratar isso daí, pelo amor de Deus, né? Disfunção sexual, dor na relação sexual. Falando aqui do modo geral de parto, pós-parto, isso é muito comum, mas na vida, né, nós temos vaginismo, vulvodínia, então muitas disfunções que nós conseguimos prevenir e tratar com a fisioterapia pélvica. Né, que Marina? é tão pouco falado. Você falou da conferência porque houve ali um momento em que o que é físico, o que é doula, e eu falei, cara, é isso que eu falo. A gente tá tão longe ainda de uma assistência realmente que se entende e tal, porque na hora que houve esse debate, né, entre os papéis de cada um, eu pensei, gente, elas não conhecem a gente. Não. Porque a gente não tem um ego de nada, né? Eu não fico falando, ai, não, você não sabe aliviar a dor, não, eu sei mais. Ou, não, é um conjunto, sabe? E Cada isso é uma muito tem importante. Uhum. Cada um tem o seu papel. Então, outra coisa que eu acho que é muito legal, que eu tenho muito orgulho, é que isso, como você falou inicialmente, a humanização, os lugares, não é algo que simplesmente é financeiro. A gente pintou todo o nosso instituto recentemente com as próprias mãos, né? Sempre, né? Sempre. Sempre tem muito suor por trás. A gente né? começou, lixou as próprias cadeiras, as próprias mesas, pintou tudo. A gente começou sem ser uma empresa ideal, uma clínica gigante. A gente só queria atingir as mulheres e fazer o certo. Tinha um sonho. Um sonho e uma garrafinha d'água e partiu. Então a gente construiu tudo. Então, se a gente construiu tudo isso, né, com todos os desafios financeiros que é abrir um negócio, que é empreender no Brasil, com os impostos altíssimos, etc., enfim, não dá pra falar pra gente que não dá pra assistir parto porque não tem estrutura. Porque a gente só precisa de luva e escutativa e respeito ao processo, vigilância, obviamente, pra gente trazer segurança pra essa mulher e uma boa experiência que não depende de nada, até porque nem a luz muito bem a gente precisa. Sim. Então, assim, eu acho que um chuveiro ajuda. Uma aguinha morna. Hoje a gente, né, fez uma sequência de story, como a Marina falou. Quem não viu, vai lá ver. Vai lá ver. Dia 12, nessa semana, completamos 2 anos de Instituto Manacer. 3 anos atuando, né? 2 anos ali com a estrutura física. E a gente pediu para as mulheres mandarem algumas perguntinhas. Vamos responder? Vamos, bora. Tem umas boas aqui, ó. Vou falar quem mandou. A Lauriane mandou. O que mais marcou vocês nesses 3 anos? Eu acho que pra mim... Quer falar? O que eu falo? Pode falar. Acho que pra mim, o que mais marcou são todas as viradas de chave. Todas as vezes que todo mundo falou, mano, nossa, não vai dar mais. Não tem como, elas não vão aguentar mais. E a gente virou a chave e continuou de novo. Porque foram muitas as vezes. Muitas portas fechadas. Sim, onde vai ter que mudar o acordo, não dá mais pra entrar assim. E a gente virava a chave e tudo se resolvia. E eu vi muito também a mão de Deus nisso tudo, assim, né, Amanda? Tudo muito louco, que a gente falava assim, como? E sei lá, vai. E aparecia uma forma, a gente ia, e pessoas no caminho, né? Eu acho que isso também foi muito importante, mas eu acho que o principal, que mais marca o Instituto é justamente essa mão na massa e a virada de chave todas as vezes, assim. Eu acho também. Exatamente, você falou tudo. Sem Deus a gente não é nada, a gente põe Deus na frente, conta com as pessoas, conta com a nossa família, né? Sim. E segue. Eu acho também. Vou responder a próxima.
A Lauriane também. Qual é a sensação quando chega a hora do nascimento? Pra mim, eu acho que... todas as vezes eu ressignifico um pouco de mim mesma, assim. E pra você? Talvez por não ter passado ainda, eu celebro mais. Pra aquela mulher, ela vai ter paz, sabe? Sim. Talvez. Não que as mulheres, de jeito nenhum, que vão pra cesárea não vão ter. Mas sim, ufa, ela conseguiu. Ela conquistou o sonho dela. A potência, A potência. Aquilo que ela trabalhou com a gente por 9 meses. Ufa. Eu falo muito isso, Eu né? sinto um alívio. Eu passo. Ufa. Amém. Sabe assim? Sim. Foi. Eu acho que só pra complementar, é muito louco. Porque pra mim, Amanda... Eu falo que elas ficam gratas por nós, obviamente, mas eu sou muito mais grata a elas porque eu sou quem eu sou também pela força delas e me ressignificou mesmo, assim, me fez seguir em frente, porque talvez eu estaria petrificada até agora, entendeu? Assim como a gente sabe que muitas mulheres ficam, não querem mais outros filhos, ficam com problemas emocionais. Sim. Perfeito. Que é algo mais profundo pra você, talvez por eu não ter passado ainda. Calma, vai chegar Vai essa chegar. vez. Deixa o Bento comigo. Ó, Maria Carolina. Como foram conseguir os primeiros clientes, pacientes? Fácil. Foi fácil. Foi fácil. Foi fácil. A gente nem tinha nada e as pessoas já... Sim. E foi legal que a gente sempre investiu, assim, nas redes sociais. É uma forma de comunicação muito importante pra gente. E eu lembro nitidamente uma paciente que é a Camila, que está no 2º filho com a gente. Né, as pacientes chegam, a gente se apresentou. Eu sou a Amanda, eu sou a Marina lá. Eu já sei quem são Ela vocês. abraçou, né? Oi, o Conrado, eu já sabia tudo. Tipo assim, pronto. Ela abraçou, lembra? Sim. E agora eu sou mais de toque, mas eu nem era assim ainda. E ela, tipo, já abraçou. Eu já conheço. Muito íntima, né? Isso aí. Eu acho que foi fácil, graças a Deus. Ó, a Thay mandou, que linda, a Thay Camargo. Que linda a história de vocês. Tu me ajudou muito na minha amamentação e sou muito grata. Obrigada. Tá vendo? A gente marca, né? Por pequenas coisas. Sim, lindo demais. E eu acho que a gente pode finalizar com essa. Jéssica mandou. Ai. Vai. Onde vocês esperam estar daqui 5 anos? Eu espero que a nossa voz ecoe mais longe. Eu acho que muitas vezes, como a gente falou, né? Nós somos uma pequena parte da engrenagem, porém importantes. Então, eu acho que eu me vejo avançando não só dentro de Lins, mas na região. E que as pessoas se inspirem nessa luta. Porque é uma luta. Quem tá mais próximo sabe o quanto, né, Amanda? A gente... Peraí. Ó, gente, a Marina chorando. Ainda bem que tá gravando. Corre, que não é sempre. Mas eu acho... Deixar o meu filho todos os dias, muitas vezes muito pequeno, pra favorecer outra mulher, é algo que não é fácil. Assim como você também teve muitas vezes que abrir mão de muitas coisas, de casamento, de viagens, né? Acho que pra mim mais o aspecto emocional. Tipo assim, será que vou dar conta? Será que eu consigo? Sempre muito medo. Eu tinha muito medo das coisas, lembra? Chorava por tudo. Tudo, assim, meu Deus. Tá vendo? Quem tá chorando sou eu. O jogo vive, o jogo galera. E assim, eu já aproveito aqui pra agradecer a você. Justamente porque, assim, nossa, 2 anos, tá? 2 anos. Parece nada, né? Mas o que a gente cresceu... Nem falando profissionalmente, que isso daí não tem limite, não tem fim. Mas como pessoas mesmo, né? Sim. Eu falando do meu pessoal, qualquer coisa me abalava, imagina. Parte financeira, de administração, não sabia nada. Você me ensinou muita coisa. Fodástica, e me ensinou que eu posso muito mais. Sim. Entendeu? Então, acho que já valeu. E daqui 5 anos eu pretendo que as coisas sejam mais fáceis pra todo mundo. Pra gente e pra quem vier depois da gente. Entendeu?
que as portas se abram mais facilmente. Porque nós estamos carpinando tudo aqui. Não, então quem vier depois da gente, que as coisas sejam mais fáceis. E que as mulheres possam passar por isso, né? Mas também eu aproveito para te agradecer, porque muitas coisas... Eu sou esse turbilhão. Eu sou esse tipo, não. Outro dia, a nossa secretária falou assim, mas você não sabe ouvir, não? Eu falei, eu sei, mas não tá suficiente, vou tentar convencer até o final. Eu não aceito muito. Eu não aceito. Mas não é isso, é porque assim, me convença que não e eu concordo. Mas se eu tiver na minha razão, não tem porquê. Só que ao mesmo tempo, essa maneira, essa forma de ser e tal... até por, né, pra quem não sabe, trabalhei na segurança pública 7 anos da minha vida, né? Eu entrei com 18. E um detalhe importante é que assim que eu completei 18, eu era agente comunitário de saúde. Fiquei doente lá, porque eu queria resolver todos os problemas do posto de saúde. E aí, foi a primeira vez que eu tive uma síndrome do pânico. Depois, eu passei 6 anos sem ter crise do pânico e também tentando mudar o sistema carcerário do Brasil. Mas não é, porque é isso, eu não me conformava com certas coisas, não era assim. E aí eu tive a segunda crise de pânico. E por que eu tô falando isso? Porque eu era essa pessoa, mas eu aprendi a ser mais doce, a ouvir mais, a tocar nas pessoas, abraçar, porque por mais que eu fosse doula, eu abraçava naquele momento, mas existia essa questão, assim, pra mim, não sei porquê, mas disso, assim, e talvez por sempre estar desconfiada, por sempre saber demais, estudar demais, isso que você fala de empreendedorismo, de finanças, de não sei o quê, então, tipo assim, eu sei e tal, mas tem coisa que você não aprende no livro, tem coisa que é o contato humano, e isso também quem me ensinou foi você. Então, eu acho que essa junção é muito potente. E, infelizmente, o que vier depois disso, né? As pessoas que quiserem parar a gente, as coisas... Não tem como. Eu falo que a gente mandou aqui o áudio. Eu posso falar? Porque, né? Você não vai me processar, né, doutora? Hoje, ter um jurídico lá dentro e ser... A doutora Jéssica, porque não é qualquer pessoa, é a mesma que eu mandei o áudio da Maiara, que foi um marco, ela continua sendo um marco da nossa vida. Ter a Carolina Souto, vereadora, que também a gente sabe que ela luta pra caramba, 11 horas da noite a gente conversando, o que a gente pode trazer pra esse município? Sem divulgação nenhuma. Zero. Sem pedir nada em troca. Exato. Entende? Isso é, pra mim, o que faz o combustível. Então, não tem jeito. Eu acho que é isso. Eu acho que... A gente agradece muito uma outra e é muito quem tá do muito nosso louco. lado também. Desculpa aí, passei um mês na sua casa, no porpério. Tá bebendo. Pode mandar apagar a Na conta sua de vez água. você pode. Ai... Mas sempre aberta isso, a porta né? da minha casa, da minha vida. Amém, obrigada. E vamos lá, a gente vai sempre crescer junto. Eu acho que uma coisa muito boa da gente é que a gente vai sempre se defender na frente, nas costas uma da outra, mas a gente vai falar a verdade, a gente é muito transparente, até nas coisas que, tipo, não é bom ouvir, mas você vai ouvir. E eu acho que isso é raro, isso é raríssimo. Isso daí não, é muito difícil. Alguém que vai falar a verdade, foda-se, você vai ouvir e pronto. Sim. Se liga, se toca, entendeu? E isso é muito único mesmo. Então a gente pode caminhar, acho que, pro encerramento. Meninas, antes de finalizar, a gente tem um recadinho especial de pessoas especiais. Ai, Deus. Agora pra vocês. Ó, eu já chorei, gente. Eu já chorei. Amanda. Ai, meu Deus. Ai, menina. Hoje, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-las pelo excepcional trabalho que vocês vêm fazendo ao longo dos anos. E hoje eu venho falar um pouco da minha experiência, que pra mim é uma experiência inesquecível, que foi o dia do parto da Aurora, que graças a vocês ele foi conduzido da melhor forma possível. Eu falo que foi além dos meus sonhos. Aconteceu tudo de forma perfeita, com a vontade de Deus e graças ao aporte de vocês, porque se tem uma coisa que eu não vou me esquecer das minhas fisioterapias com a Amanda. Na verdade, ela foi uma psicóloga para mim também durante esse tempo.
Porque eu sempre relatava pra ela, Amanda, eu tô com tanto medo de não conseguir, eu tenho medo do que vai acontecer, eu tenho medo da dor, eu tinha medo de tudo. E ela me acolheu de uma forma que eu me senti muito segura. E eu acho que foi daí que veio a minha força. E não esquecendo de falar da Marina, que durante o meu processo de parto, se não fosse ela, eu acho que eu teria desistido. Então, gente, a doula, hoje eu entendo, né? Na época eu falo, nossa, e o papel da doula, né? Antes de pesquisar muito sobre. E no dia do parto da Aurora, eu entendi. Porque se não fosse ela, eu acho que eu não teria chegado aonde eu cheguei, né? Porque eu pedi. É inevitável, eu não pedi uma cesárea ali no meio tempo, né, da dor, mas é onde vem todo o acolhimento, né, você sente aquela força, sabe? E eu vejo que elas tiveram um papel fundamental, e graças a isso eu lembro do meu parto e vem uma felicidade imensa no meu coração. A forma que a Aurora chegou no mundo, eu vou poder contar pra ela, com os meus olhos brilhando, porque foi um dia assim, acho que o dia mais feliz da minha vida foi o dia do nascimento da minha filha. E graças à experiência com o Manasseh, foi um dia assim mágico, que nunca será esquecido. E o meu maior medo é que no meu próximo filho eu não esteja aqui para ter o meu parto com elas. Então assim, de tão boa que foi a experiência e que eu gostaria de ter em todos os meus partos, com absoluta certeza. Ai, que linda! Ai, gente. Falando é tudo, né? Sem condição. Sem Não, condição. ela falou tudo. Fisioterapia, terapia. A gente tá aí, manda bala. Mas é isso. Ó, você viu, ó, elas passam muito tempo comigo durante o pré-natal. E bora lá, vamos lá. E chega lá na hora do parto. Meu amigo, você não tem uma doula. Eu falo, é a pessoa que você mais quer do seu lado. Mas Sou paciente do Manasseh desde os primórdios da sua existência do Instituto. Fiz o acompanhamento pré-parto com a fisioterapia com a Amanda. A Marina foi a minha doula backup, mas acabou acompanhando durante o meu trabalho de parto, nas primeiras horas com meu filho. A Amanda também esteve comigo no hospital, ali no pós-parto, dando as orientações do aleitamento materno, todo o passo a passo de como que a gente devia fazer, aconselhando, acalmando, e também depois na sequência. Tivemos bastantes obstáculos com a amamentação, com ganho de peso, mas tudo com muita orientação, muita paciência, muita dedicação da Amanda como consultora de amamentação. Também fiz a reabilitação da fisioterapia pélvica pós-parto e também sempre em contato, tanto com a Amanda quanto a Marina. Então eu só tenho para agradecer todo o acompanhamento. Se tiver outro filho, certamente vou contar com o atendimento das meninas. muito fofa. É dos primórdios Não, mesmo, primórdios dos Ana. primórdios. Nem tinha. E Tinha muitas só. festas de aniversário, né, Wanda? Antônio, ai, que Ai, delícia. gente, é bom demais. Não, é só por Deus. Mas é engraçado isso, né? Porque eu era backup mesmo do par da Ana e eu fui. E você foi? Eu fui. Sim, nem tinha Não instituto. tinha ainda. Não tinha sede física. Acho que é os primórdios mesmo. Primórdio do primórdio. Acho que é a primeira mesmo. acho. A primeira da primeira da Sim, primeira. eu atendia. Nossa, promissão, Nossa, vocês foram longe, hein? Foram longe. Oi, eu sou Patrícia, sou mãe da Betina. E falar do Instituto para mim é muito fácil. E se eu pudesse resumir em uma palavra, né, o que eles são assim na minha vida, eu resumiria em que é uma providência de Deus. Antes mesmo de engravidar, eu já tinha a vontade, né, de ter um parto humanizado. E aí naquele ano eu vi que tinha aberto um instituto, fiquei bastante feliz, porque eu falei, olha, se eu engravidar vai ser para onde eu vou. E naquele, né, mesmo ano eu engravidei. Logo no começo, assim, nos primeiros meses, eu já procurei, né, o contato do Instituto, conversei com a Marina. Desde o primeiro momento, ela sempre foi muito atenciosa, muito receptiva, me explicou, né, agendou ali todas as conversas para que explicasse como funcionava o trabalho. E ali nós iniciamos, né, todo o preparo para a chegada da Betina. Então o decorrer
Foi maravilhoso, eu não tenho assim como expressar com outra palavra, porque elas sempre deram todo o apoio, né, esclareceram todas as dúvidas. Tive bastante contato com a Amanda por conta da fisioterapia pélvica, né? Então a gente estava ali quase toda semana juntas. Então foi tudo muito maravilhoso. E aí, né, eu me recordo que numa primeira conversa com a Marina, que minha data provável de parto era dia 8 de junho, ela me falou assim: eu não ia pegar parto para essa semana, porque é o aniversário do Conrado e eu já tinha pensado, olha, na semana, né, do aniversário eu não vou pegar parto. E aí, só que ela falou, só que eu não consigo, né? Eu não consigo dispensar uma gestante, eu não consigo não acompanhar, então tá tudo certo. Pra mim, né, a Betina nasceria com 38 semanas, então desde o princípio eu achei, algo da minha cabeça mesmo, ela vai nascer com 38 semanas. Naquela semana eu achei que ela nasceria. E aí deu as 38 semanas, deu 39 semanas, deu 40 semanas e nada. E na consulta de 40 semanas, eu fui até o médico, né, no qual eu tava fazendo o pré-natal. E aí, naquela consulta, ele falou pra mim assim, olha, você volta daqui uma semana, se eu não me engano, você volta na próxima quarta-feira, isso era uma quarta. Se até quarta ela não tiver nascido, já agenda cesárea. Então assim, sem me perguntar, sem, né, nada, ele só disse, você agenda cesárea. E aí eu saí daquele consultório muito abalada, assim, muito. E, como eu digo, por providência, a hora que eu saí, a Amanda tava ali. Naquele mesmo consultório, naquele mesmo horário, né, por uma outra razão ela também estava ali. E aí ela falou, o que foi, né, e eu falei pra ela percebeu como eu tava, e aquele momento ali, elas tiveram, né, todo o desfecho positivo, né, do meu parto, da chegada da Betina. Porque nós tínhamos programado, se caso, né, não ocorresse o parto natural, uma indução, que seria na terça, só que aí na quarta eu já teria que retornar, né, no obstetra. E eu, naquele momento, eu tava emocionalmente, assim, não segura pra falar, não, eu vou bancar mais uma semana, né, porque acaba gerando medo, uma insegurança. E aí, naquela percepção, conversa com a Amanda, depois com a Marina, e também com a Tainá, Patrícia, o que você acha de a gente adiantar? Vamos então fazer a indução, começar com a indução natural na segunda-feira, e aí, dependendo de como evoluir, qualquer coisa a gente interna na terça, e se for necessário a gente faz a indução. E assim foi, né? Nós iniciamos todo esse processo, não foi, né? Não evoluiu o parto naturalmente, mas aí nós internamos na terça. E fizemos a indução, a Dani, enfermeira que estava lá com a gente, e aí, né, num parto muito rápido, numa indução muito bem conduzida, a Betina nasceu, né, então a Betina nasceu não com 38 semanas, né, ela nasceu com 40 semanas e alguns dias, e ela nasceu no dia 12 de junho, né, que foi o aniversário do Conrado. E aí, né, todo mundo imaginou que fosse alongar, né, o trabalho de parto, mas foi muito rápido, e aí no dia 12 já estava tudo certo, ela nasceu, né? A Marina conseguiu comemorar o aniversário do Conrado e deu tudo muito certo. Então, assim, eu falo que desde o princípio, né? Desde a recepção, desde as primeiras conversas até o desfecho, que foi essa condução, que foi essa iniciativa, né, esse preparo, essa organização delas, de ter toda a equipe médica, né, também teve essa questão de ter organizado com o Dr. Vitor, de ter, né, de ter tido a doutora Maria junto. Então, assim, tudo correu muito bem. E esse desfecho positivo, né? Eu acho que essa realização que foi pessoal, que foi aquilo que eu queria para minha vida, só foi possível porque eu tive elas comigo, né? Ter uma equipe humanizada, ter uma equipe que consegue enxergar, né? Todas as necessidades, a realidade, tudo aquilo que envolve o outro é muito importante, né? Então, assim, eu sou imensamente grata, né? Como a gente já conversou várias vezes, como eu já falei em outros momentos, tudo aconteceu de modo a ressignificar muitas coisas, né, para mim, para elas, principalmente para Marina, e isso a gente vai carregar para a vida inteira, né? A minha experiência, ela é muito positiva, então, assim, para quem eu tenho que falar, para quem eu tenho que indicar, eu sempre indico o Instituto, eu sempre indico as meninas, assim, com muita confiança e com muita gratidão por tudo que elas fizeram por mim, por tudo que elas fizeram por outras mães, né, por outras famílias. Então eu só tenho a agradecer, né? Agradecer, parabenizar e pedir que Deus
conserve, né, essa humanidade, esse trabalho que é tão positivo e tão maravilhoso, né, para todas as famílias que as procuram. Ai, meu Deus. Não, isso daí pegou pesado. Gente, tem condição. E é engraçado porque é isso mesmo, né? Ela nasceu no dia, eu mandei, eu lembro que tem até no Instagram isso aí. Eu mandei uma mensagem pro Lucas enorme: olha, obrigado, não vai dar, vou ficar aqui. E aí, naquele momento que eu voltei pra descansar um pouco pro instituto, porque tinha começado a indução farmacológica, eu mandei essa mensagem pro Lucas e a Patrícia me mandou: corre aqui, eu acho que começou as contrações. Falei, amém, começou as contrações, vamos lá, vamos clarear o dia, né? Porque... E menos de 1 hora a Betina nasceu. Quando eu cheguei lá, começou as primeiras contrações, e então deu tempo de tudo. Então, assim, é realmente uma história que... E, Patrícia, por favor, vamos continuar... revezando os dias de fazer os aniversários para que a gente possa ir uma no aniversário da outra todo ano. Que esse ano deu certo, né? A gente fez em finais de semana diferentes, a gente foi no aniversário um do outro. Oi, meninas. Olha, Maria, tudo bem? Olha, eu tô aqui descabelada, Sempre linda! Mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo pra vocês. Porque graças a vocês eu tenho as melhores lembranças possíveis de um parto feito com todo o amor, todo o carinho. E esse vídeo é muito pouco para expressar toda a minha gratidão que eu vou ter a vocês sempre, né? Que me acompanharam e me acolheram com tanto amor, tanta dedicação. No pré-parto, durante o parto e também o meu pós-parto. Então eu tô aqui para transmitir essas palavras de eterna gratidão a vocês, para dizer que o trabalho, o amor e o profissionalismo de vocês fez toda a diferença nesse momento tão especial e tão marcante na minha vida. E eu nunca vou conseguir agradecer, assim, por tudo realmente que vocês fizeram. E todas as vezes que eu olho hoje pro Antônio, eu consigo ver um pouquinho de vocês e do carinho todo que vocês tiveram comigo e com a minha família desde o primeiro momento que a gente se conheceu. Então, no fundo do meu coração, eu desejo que o Instituto avance muito e que vocês consigam atingir muitas mulheres e ajudar muitas mulheres ainda nesse momento que é uma fase maravilhosa na nossa vida. Muitas saudades de vocês, que Deus abençoe imensamente e fiquem com Deus. Deus abençoe. Um beijo. Linda. Não, sempre... Gente... Doçura, ai meu Deus do céu. Antônio. Ai, gente. Cada história a gente vai ficando, ai meu Deus. Não, tem nem o que falar. E o que elas falam que marcou a vida, né? Vamos lá. Vou ser breve, porque eu gosto muito de falar. Então, se eu for contar, dar um relato do meu parto e falar tudo que eu quero, meu vídeo vai ter uns 5 minutos pra mais, pra muito mais. Então... Primeiro, bem bolado, que eu imaginei de algumas coisas simbólicas, os cachorros, vocês lembram, né? Esse vestido tem um significado lindo. Ano passado, lembra? Ela tava que vai ainda. E eu brinco que foi uma muita liberação de ocitocina nesse dia, né? Então, domingo, segunda, terça, quarta, ele já quis vir. Tá aqui, assim, não me lembrando. O local. Eu conheço muito mais que o quarto da mãe do papai, né? É o local de nascimento, é o local de alegria. E eu tenho gratidão por desde como eu tô aqui ainda, de tudo que foi construído em nossa amizade, em nossa confiança, em nosso aprendizado.
de vocês na hora do parto, vocês dão agradecida possível. Nada. E o pós, né? Pós-parto, e a gente sabe como foi a parte do T, a parte da icterícia, a quem falou, ligando pra doutora Maria, a Tainá aqui, ele, o Marilinho, enfim. O quanto vocês são essenciais, são especiais nas nossas vidas. E só tenho gratidão por muito amor por todas vocês. E eu falo nos todos os vídeos, toda vez que eu falo sobre isso. O meu parto, ele não foi do jeito que eu planejei. Não foi. Eu planejei uma criança em casa, mas ele foi exatamente do jeito que eu escolhi na minha vida. E vocês fizeram sessões tornar real. E parabéns, obrigada por fazer sessões tornar real. Que vocês continuem fortes, guerreiras, para fazer muitas outras mulheres acontecer. Feliz aniversário do Instituto. Parabéns para todas vocês. Eu amo muito vocês. Muito. Vocês são minha família. Oi, Amanda. Oi, Marina. Tô passando aqui para agradecer vocês por todo o cuidado que vocês tiveram comigo na minha gestação. Que hoje estou aqui, junto com a minha princesinha. Graças a vocês, a Deus, nós estamos aqui. E eu quero agradecer muito por todo o cuidado, todo o carinho que vocês tiveram. Desde o começo até o fim. Não soltaram a minha mão em nenhum momento. Me deixaram calma, tranquila por tudo que a gente passou. E eu me emociono muito, porque se eu não tivesse vocês, o que teria acontecido, né? E eu falo muita importância de ter pessoas como vocês junto num parto, porque hoje tá muito difícil, e então eu agradeço muito, vocês são maravilhosas. Comecei fazendo a fisioterapia, conheci o Instituto muito a fundo e quis muito ter vocês perto de mim, e eu agradeço imensamente por todo o cuidado, todo o carinho, cada semana que eu ia aí, as mensagens, se estava tudo bem, e ainda mais no dia de tudo que aconteceu, em nenhum momento vocês soltaram a minha mão. Continue sendo essas meninas maravilhosas que vocês são. Eu amo muito vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada dia vocês. Te amo. Sem palavras. O que vocês... Maria. Véi, o vestido me pegou, porque eu chorei pra cacete. Eu pensei em vestido. Uma retrospectiva. Ai, meu Deus. Nossa Senhora, Jesus do céu. Vocês deram um chá de ânimo aqui, hein? E com essa termina. Perdi a pauta toda, cara.
Não, essa foi pesada. Bom, eu acho que, pra finalizar... Sei não, eu até perdi. Eu acho que é agradecer, né, Marina? É isso aí que eu ia falar a verdade. Ainda bem que você já me complementou. Conhece, você não precisa nem falar que eu já tô pensando. É isso aí, eu ia agradecer. A gente tem pessoas muito especiais. Acho que os nossos maridos, o Luca, que sempre ficou com o Conrado, deu um jeito e foi. E do jeito que dava, sempre... ficou com ele pra gente poder fazer isso tudo possível. O Felipe, Mar, queimou a luz. Mar, e vem. Sempre. No começo, né? Colando adesivo, fazendo tudo. Os nossos pais também, né? Que sempre vão e pinta e vai e faz portão. E leva planta. A Carminha, personal stylist, ela é um pouco de tudo. Jardineira, é tudo. Patrocinadora oficial, ela é tudo. E seu pai também, né? E faz portão. Meu pai e minha mãe lá. E minha mãe com o Conrado, enquanto a gente cola adesivo, pinta a parede. E vai pra parto. Então, e agradecer a equipe, né? Que passou por lá todo esse tempo. E que permanece com a gente. Eu acho que agora, assim, as pacientes, cara, eu acho que... Cada uma com a sua história. Marca profundamente. Eu acho que elas não têm noção o quanto elas impactam a nossa vida também. E o quanto a gente realmente quer muito que elas consigam exatamente aquilo que elas desejam, exato. E é isso, né? Então... No próximo a gente se vê. É isso. Falando um pouco mais sobre um tema que a gente ama, que as nossas pacientes... até falaram, que é a amamentação. A amamentação, né? Nossa história é construída com as próprias mãos, com muito suor. E a amamentação é um pouco assim também, né? Precisa de muito desejo. Então, a gente se vê no próximo tema. Agosto Dourado. Obrigada, Flaviana, que a maquiagem está intacta. Maravilhosa. E seguimos. Seguimos fortes, cada vez mais forte. Que a gente é assim. Isso aí. Não é sobre o quanto você aguenta... bater, sobre o quanto você aguenta apanhar. E levantar. E levantar. Mas é foda. Até a próxima. Valeu!